mas existem pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir isso. Sim. Então, assim, há uma sede, há uma recepção, com certeza. E o que você está falando é muito sério, aliás, vale a gente abrir um parênteses aqui, é porque as pessoas que estão nas igrejas estão convivendo tanto no meio evangélico que isso torna, falar de Jesus, né, ouvir de Jesus, se torna tão natural que fica, fazendo um paralelo só para o pessoal entender, fica mais ou menos assim, aquele que tem arroz e feijão para comer todo dia, chega uma hora que ele cansa e fala, poxa vida, todo dia tem arroz e feijão, né? Mas ele esquece que tem gente que não tem arroz e feijão todo dia. E bem que aquilo até faz para a vida. E o quanto alguém gostaria de ter um arroz com feijão para comer. Né? E a gente, ainda que a gente viva no Brasil, que é um país que tem uma certa liberdade religiosa, apesar de que estão querendo caçar a nossa liberdade, estão querendo botar mordaça na nossa boca, né? Alguns ativistas por aí, mas ainda que nós tenhamos uma liberdade religiosa, como você falou, tem muita gente, seja de classe social alta ou baixa, sejam pessoas educadas ou indoutas, que não faz ideia do que é o reino de Deus. Já ouviram falar sobre Jesus? Um tal de Jesus, alguém que veio aí, o pessoal da igreja, mas não sabe o que é Jesus, o que é o reino de Deus. Eu vejo isso muito na rede social, por exemplo, né? Eu tenho 40 mil seguidores no Facebook, mas eu recebo todos os dias mensagens internas de pessoas desesperadas, pessoas querendo tirar a vida e não conhecem, não vão à igreja. A maior parte do meu público não é da igreja nesse caso, porque da minha região quem me conhece pela televisão e passou a conhecer agora explicitamente pela rede social. Mas assim, eu vejo as pessoas desesperadas, pedindo conselhos e tal, então elas querem ouvir. Entendeu? Independentemente da religião, elas querem ouvir falar desse Jesus. E elas te procuram. É interessante isso porque a gente ouve muitas pessoas dizendo dentro da igreja que quando você se converte, tem que ir para a Rede Super, não pode trabalhar na Globo. Então, existe esse todo mundo para a Rede conceito. Super aqui, não vai caber. Exatamente. Quem vai fazer a diferença lá na Globo, no meio dessas pessoas que precisam? Então, como que você observa que você é usado também na Rede Globo, que não é uma televisão que é do inimigo, que é do diabo, como muitas pessoas dizem? Foi do Roberto Marinho. Mas que Deus pode usar você ali como um instrumento. Né? Conta algum testemunho de alguma pessoa ali dentro que foi impactada, talvez, por sua vida. Não, acontece muito, né? As pessoas dizem que só me lembrei de uma história aqui agora, porque houve um tempo que eu fiquei um pouco em choque, né? Eu dizia assim, poxa, eu queria tanto falar explicitamente, contar aquilo, porque quando você nasce para fazer uma coisa, você sabe que enquanto você não fizer aquilo, você realmente não vai ser completamente feliz. E quando se trata de jornalismo, nem sempre no jornalismo a gente tem a opção de dar notícias boas, né? Eu tive que cobrir muitas coisas ruins e como apresentador transmitir algumas coisas não foram legais para mim, fizeram mal. Até coisas que eu não acredito, coisas que eu não acreditava. Então você tem que falar algumas coisas que fogem. Mas assim, teve uma época que eu fiquei um pouco chateado, falava, poxa, eu queria falar. E aí eu estava um dia num batismo, né, numa chácara, e estava muito mal comigo assim. Então eu falava, poxa Deus, eu não tô fazendo a minha parte, eu acho que eu não tô fazendo... Aí veio uma mulher, do nada, e disse assim para mim, falou assim, Juliano, você acredita no que eu vou te falar? Eu falei, depende, pode falar. Ela disse assim, olha, Deus mandou te dizer o seguinte, que você não precisa abrir a boca para falar dele. A tua própria imagem fala dele. Olha. Eu achei louco aquilo, sabe? Porque eu sabia o que eu estava pensando exatamente naquele momento, que eu não estava fazendo nada. E aí, surpreendentemente, eu cheguei para trabalhar na segunda-feira, isso foi num domingo, cheguei na segunda-feira para trabalhar, o meu, então, o chefe me chamou com um e-mail de uma senhora que, a netinha dela de 8 meses, ela dizia assim, olha, minha netinha, toda vez que começa o jornal, com o apresentador, o Juliano Matos, quando ele está falando, ela engatinha na frente da TV e fica sorrindo para ele. E ele pode estar falando qualquer tipo de notícia que ela fica sorrindo para ele. Mas ainda não tinha caído a ficha, né? Aí chegou no final da semana, uma outra pessoa entrou em contato porque queria que eu fosse até a casa dela conhecer a mãe dela, de 80 anos. Porque a mãe dela não falava, teve um AVC, e só que a mãe dela, toda vez que começava o jornal, ela fazia sinal porque ela queria ver o jornal. E aí Deus confirmou assim no meu coração. Tá vendo? O que você está falando? O que entende uma pessoa que está com AVC com 80 anos ou uma criança de 8 meses?
nada, mas a imagem fala. Então eu acredito nisso. As pessoas falavam assim, nossa, mesmo quando você falava uma coisa séria e tal, eu sentia uma paz na tua imagem e tal. Deixa eu pegar um gancho do que você está falando, porque a gente vê você falando bastante pelo tempo onde você teve na televisão, e até hoje está de novo aqui na Rede Super convidado, mas teve um momento que você abriu mão disso tudo. Foi muito difícil. E isso eu queria que você falasse um pouco sobre essa história de por que abriu mão, o que você sentiu na hora que abriu mão e agora o que você tem feito. Foi muito difícil para mim, porque eu sempre tive sonhos, né? Então, eu sempre falei, vou apresentar o Jornal Nacional um dia. Eu sei de onde Deus me tirou, poxa. Eu sei o que ele fez com a minha vida, então levar um Jornal Nacional também não é nada para ele. E eu sempre disse isso em todos os lugares, e as pessoas faziam comunidade, quero ver o Juliano no Jornal Nacional na época do Orkut, o finado Orkut. E aí as coisas aconteceram dessa forma. Mas eu me casei em 2010 e incrivelmente a minha visão mudou a respeito disso. Quando eu voltei da minha viagem de lua de mel, meu coração já estava diferente e eu estava me estranhando. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não tinha mais vontade de ir trabalhar, não tinha mais vontade de fazer o que eu fazia, que eu sempre amei televisão, batalhei muito para chegar lá, Deus sabe disso. Mas chegou um momento em que o amor pela transformação na vida das pessoas falou mais alto. E aí então foram 9 meses de amadurecimento, conversei com muitas pessoas ao longo desse tempo, até que o dia que eu cheguei, entrei na sala do meu chefe, falei, olha, estou pedindo demissão. Você está indo para a concorrência? Não, vou anunciar as boas notícias. E aí, a partir disso, eu deixei tudo e estou fazendo o que eu estou fazendo. Maravilha. Glória a Deus porque você decidiu anunciar as boas notícias. Aliás, Jesus disse isso, né? Que nós devemos anunciar as boas notícias. Que Deus continue, então, Juliano, Amém. Te capacitando, te preparando, Amém. né? Te abrindo portas para você chegar onde a igreja não consegue chegar, a igreja é instituição, né? Verdade. A igreja de Jesus chega em qualquer lugar, verdade. porque ela realmente não é algo que está preso a este mundo material, né? A igreja de Jesus, ela não tem placa, ela não tem cor, ela não tem nenhuma instituição, por exemplo, que a define, mas a igreja de Jesus, ela pode chegar aonde um servo de Jesus chega. Que o Senhor possa abrir portas para você. Amém. A gente agradece muito sua participação. Muito Se quiser obrigado. deixar suas considerações finais. Eu quero ler 2 frases, posso? Por favor, do pode livro à vontade. aqui, porque, primeiro, baseado naquilo que você abriu, eu achei muito legal falando, e tem uma frase que ela é bastante compartilhada, que eu escrevi no Facebook, e ela diz um pouco, e aí depois eu encerro com uma outra que eu gosto muito. A frase é, baseada naquilo que você falou, assim, precisamos uns dos outros, isso é fato, mas nunca negocie o seu caráter. Tenha interesse em relacionamentos e não relacionamentos por interesse. Nossa. E para encerrar aqui, eu acho que resume toda a minha história de vida, que tem a ver com a minha palestra, que numa outra oportunidade eu posso falar, diz assim, visão é enxergar os frutos quando só se tem a semente. Quem age planta, quem acredita rega, quem persevera colhe. Obrigado. Amém.